Eu poderia começar esse episódio fazendo alguma introdução mais chamativa, como eu gosto de fazer. Não, vamos aumentar a retenção, números. Mas, cara, hoje eu vou falar de Oshinoko. E a verdade que tem que ser dita aqui é: não veja esse vídeo se você não assistiu Oshinoko. Se você assistiu a primeira temporada, tudo bem. Os spoilers aqui são menos problemáticos. Mas se você não assistiu a primeira temporada, assista. Porque você tá perdendo muita coisa se você só ver um vídeo e isso vai estragar completamente a sua experiência com a série. Pelo menos é a minha opinião. Então, cara, é um anime muito divertido. Vai lá, pelo amor de Deus. Agora que os sensatos saíram da sala e os doidos continuaram, ou os que já assistiram estão aqui, vamos falar sobre Oshinoko. E basicamente hoje eu vou fazer primeiras impressões, basicamente, tá, sobre Oshinoko. E nesse caso eu estarei falando sobre o episódio 1, 2 e o 3. Era pra eu ter feito semana passada, peço perdão, acabei não postando. Então agora eu adicionei de brinde o terceiro episódio pra não ficar defasado, né? Então vamos nessa, que vai ser da hora. E como eu disse no começo, vai ter spoiler. Eu vou comentar sobre os 6 primeiros episódios, então não esperem que não tenha spoiler, porque vai ter spoiler, não tem o que fazer. Vocês vão ter que ouvir coisas que vocês talvez não saibam, mas tá aqui pra vocês terem uma noção de como que a série tá andando, se vocês acham interessante ou não, etc. E um ponto legal de comentar é, se vocês tiverem interesse em ver mais comentários meus sobre os próximos episódios de Oshinoko, porque é um dos animes, eu tô tentando acompanhar vários, apesar de não conseguir, mas eu pretendo bastante acompanhar o Oshinoko até o fim. Então, se vocês quiserem que eu comente outros episódios dele, à vontade, eu vou com prazer, porque esse é um anime muito da hora. Mas então vamos lá, né? Oshinoko. A verdade é que quando eu assisti os 2 primeiros episódios, eles foram legais, do seu próprio jeito, mas eu tava meio frio a eles, eu não tava tão emocionado assistindo eles. Não em comparação ao que a primeira temporada foi incrível, foi uma parada assim, tipo, meu Deus do céu, anime da minha vida. E aqui eu fui meio que tipo, tá, não tá ruim, mas não, eu tava meio, sabe, meio frio. Até fiquei pensando que talvez os meses, né, distante da primeira temporada me fez meio que desligar meu interesse pela série um pouco. Mas, ainda assim, o terceiro episódio, por mim, ele começa a engatar legal de novo. E eu acho que eu sinto que eu estou de novo me hypando com o anime, que não tava ruim, novamente dizendo, mas eu sinto que eu estava mais apático. Mas então vamos lá, né? O que acontece mais ou menos nos 3 episódios que estão acontecendo até agora, né? Para caso você não lembre, a premissa básica do que a gente tá seguindo é o seguinte: o Oshinoko, você tem o protagonista, que é o Aqua, e ele tá procurando vingança pela mãe dele que foi morta, e ele tá tentando descobrir quem é o pai biológico dele, que descobrindo isso ele descobre que foi o pai biológico dele que caguetou a mãe, a localização da mãe, que era uma idol, pra um stalker, e aí deu ruim. Então basicamente ele tá em busca desse pai dele, que não sabe quem é, pra conseguir se vingar dele. Se essa vingança assim envolve uma vingança, morte mesmo, assassinato ou alguma outra questão, não é explicado, eu tenho minhas dúvidas, mas ele quer uma vingança, né? E tudo bem, primeira temporada ele vai participar de um show que tem um cara que poderia ser o pai dele, mas não era, porém através disso ele encontra algumas informações sobre a mãe dele, e ele agora vai participar de uma peça de teatro na tentativa de descobrir alguma coisa. E junto a essa pegada, né, de ele ir pra essa peça de teatro, do outro lado você tem, digamos que é o outro plot que tá acontecendo ao mesmo tempo, é o da irmã dele, que é a Ruby. Basicamente ela tá tentando fazer ressurgir com o grupo de idols que a mãe dela tinha no passado. A grande diferença, né, é que agora com novos integrantes e tudo mais. Você tem então ela, a menina que é uma streamer, e você tem a Kana, que é basicamente quem também vai atuar agora com Aqua nessa peça, e atuou com Aqua também no outro programa. Você vai ter então essa junção aqui, né? Mas pelo menos o começo do anime, né, basicamente ele deu muita ênfase na peça e na trama, né, envolvendo o Aqua, deixou a Ruby muito em segundo plano. E então, pelo menos por enquanto, eu não sei se realmente vamos ter muita atenção para Ruby. Talvez depois da metade da série, quem sabe. Então, dado esse resumão, nós então agora temos o começo das peças, né? A peça vai começar, basicamente. Então tá todo mundo se reunindo para fazer os ensaios. E nisso você tem alguns conflitos iniciais, por assim dizer. Porque basicamente a Kana, ela gosta do Aqua. Isso já vai fazer algum tempo. E a menina, que é a Kana... A Kane, ela também gosta dele, ela se apaixona por ele durante a gravação de um programa que o Aqua participou na primeira temporada, que não é o que ele participou com a Kana. Aquele era tipo uma série, adaptação de um mangá. Esse outro programa que o Aqua participa na prática é tipo um reality show, por assim dizer, né, de romance. E basicamente então tá nessa dinâmica, né, os dois eles estão nisso. E nessa peça o Aqua e a Akane estão juntos, né, é uma peça, né, de uma adaptação de um mangá, onde tem 2 grupos brigando, e o grupo dele é tipo, eles são aliados na história, então eles meio que vão passar mais tempo juntos, e a Kana vai ficar mais tempo longe dele.
e tem essa dinâmica aqui. E eu particularmente, eu preferia muito o romance dele com a Kana, quando eu assisti a primeira temporada. Então eu tava bem deprimido em partes por saber que essa coisa ia se perder um pouco aqui, né? Porque parece que, né, eles vão estar mais distantes. Mas francamente, eu passei a gostar também da Akane, de verdade. Novamente, eu acho que meses parado à toa me fez não ter tanto viés pra Akana, apesar de eu ainda achar ela uma personagem bem legal. Então basicamente agora vai rolar a primeira temporada, né, a segunda temporada nessa pegada. E o primeiro episódio foi basicamente isso, vai mostrando, né, ali a peça rodando, os ensaios acontecendo, na Akane e o Ako ali conversando um pouco. E da hora, né, você tem as coisas avançando e você tem basicamente a interpretação do normal. E ali o anime se preocupa um pouco em explicar sobre a dinâmica das duas personagens, da Akane e da Kana. Que é algo que meio que você já poderia ter visto na primeira temporada, porém aqui eles meio que reexplicam para você de uma forma mais concisa, por assim dizer. Que é basicamente o seguinte, a Kana, ela tem uma característica de atuação, ela atua de acordo com as pessoas que estão ao redor dela, ou seja, ela é alguém muito adaptativa, então ela não vai atuar bem se ela está em volta de pessoas que atuam mal, porque a última vez, quando ela estava tentando, na infância dela, quando ela atuava de uma forma exibida, mostrando tudo que ela podia fazer, ela acabou perdendo muitas posições de emprego por conta disso, então ela agora passa a refletir muito a qualidade das pessoas ao redor dela, porém, desde que ela tenha bons companheiros de peça, né, de atuação, ela vai ser incrível, então essa é a dinâmica da Kana. Do outro lado você tem a Akane. A Akane, ela tem uma dinâmica diferente. Ela é alguém que estuda o personagem muito a fundo e ela meio que entra no personagem. Ela vive o personagem de verdade. Então você tem esse contraste entre as duas. E aí, né, elas estão nessa meio que rivalidade interna porque a Akane quer ser melhor que a Kana e a Kana a mesma coisa. Então as duas estão nessa briga porque as duas têm interesse no Ako, as duas têm uma rivalidade passada. Então elas agora querem amassar uma outra na peça de certa maneira. Então você tem esse conflitozinho que meio que tá acontecendo. E é interessante, né, eles explicarem isso. Porque eles explicam quase como se fosse tipo uma skill de cada uma, é a passiva, saca? O que é interessante, faz parte, mas tipo, e é assim que eles estão lidando com a coisa, né, basicamente. E eles mostram, né, o elenco da peça e tudo mais, tem uma série de personagens interessantes, né, você tem um cara que participou do programa, que era o Sweet Today, alguma coisa assim, que o Ako e a Kana participaram, que era a adaptação do mangá, e ele era um ator ruim na primeira temporada, porém esses meses que se passam entre a primeira e a segunda, ele diz que ele atuou bastante, ele treinou muito, melhor dizendo, e ele também comenta que ele não sabia que ele era ruim, saca? Ele era meio que ignorante a isso, então ele se sente arrependido em parte, ele tem... Meio que eles estão tentando redimir o personagem hard aqui. E não tem nada contra, eu não simpatizo com ele, coitado. Mas independente do que seja, ele então tá agora mais ativo nessa história, né, ali... Não parece muito, mas assim, ele está agora presente entre nós, vamos dizer assim. E ele tá nessa dinâmica. Outro personagem que é um pouco mais destacado, né, dos personagens que fazem parte dessa nova peça, é basicamente o ator principal da peça, né, que é o cara... Isso é um ponto, inclusive, tá? Eles estão indo pro teatro, eles estão indo pra esse teatro que é o Lai Lai. E o teatro, ele tá perdendo um pouco a força deles e por isso eles estão tentando apelar com outras medidas pra conseguir chamar mais atenção. Por isso, justamente, eles já chamaram atores de fora. Então é por isso que o Ako veio parar aqui, é por isso que a Kana veio parar aqui. A Akane já fazia parte. Então é mais ou menos essa dinâmica. Porém, esse ator principal, ele é um autor, é um ator da Lai Lai, basicamente. E ele é um cara fechadão, meio desanimadão, assim, com voz mais grossa e, tipo, não fala muito com as pessoas, meio... Parece realmente o típico introvertido. Só que ele, quando ele atua, ele vira um monstro, assim, tipo, ele vira outra pessoa, literalmente. Tanto que é bizarro, assim, o contraste que é mostrado, né? Então é muito interessante ver a dinâmica do personagem. E outro cara que não é super aprofundado, mas é apresentado de uma forma interessante. Além dele, você tem outros, é claro, que são mostrados, mas francamente não tem muita atenção e dane-se. E assim, é divertido, é interessante a dinâmica que é mostrada aqui entre os atores. Até fico curioso como que essa briga delas vai continuar, porque... Na atual situação do anime, que eu já vou chegar lá, isso já não é mais tanto foco, mas talvez isso volte a ser, eu não sei. De toda forma é isso, né? E você termina mais ou menos o episódio 1 com a Akane, ela tá incomodada com a personagem dela. Porque a personagem dela, ela tá estudando pra fazer a personagem dela. E o ponto é o seguinte, ela não... A personagem dela é a vilã da história, do mangá. Então ela não tem tanto tempo de cena da forma que a mangaka estrutura a coisa. Então ela não tem tanto o que estudar, mas ela fala, não, tudo bem, mas eu acabo preenchendo as coisas dentro do possível. Só que pra piorar a situação dela, ela fica meio triste com isso, a personagem do mangá, ela passou a perder um pouco da atenção, porque o público gostou muito do par romântico dela com... Melhor dizendo, a personagem do mangá, que a Akane vai ter que atuar, ela perdeu o par romântico dela, por assim dizer, porque outra personagem do elenco passou a ter mais interesse nele, porque ficou mais popular e o mangá meio que mudou o rumo das coisas, né? E ela agora passa a ter dó da personagem, porque no mangá ela tá perdendo o foco, e na peça que era pra ser algo que ela poderia ter um pouco mais de atenção, ela também tá perdendo o foco, porque na verdade a personalidade dela tá sendo alterada, porque na hora de
adaptar o mangá para uma peça teatral, eles estão mudando alguns aspectos para conseguir permitir com que a história encaixe melhor no tempo de execução e nas questões que eles precisam se preocupar na hora de executar uma peça, né? E até só para dar um background para isso, eu não tinha noção, mas eu recentemente estava vendo alguns podcasts, entrevistas melhor dizendo, e o Neil Gaiman, que é o autor do Sandman e de outras obras, né, de forma geral, ele comentou, né, que numa das peças, dos livros dele, quando eles foram adaptados para peça, eles tiveram que ser alterados mesmo para conseguir se encaixar na peça. Então, ele, tipo, o anime também fala que isso é normal e, novamente, eu só tô citando algo de fora pra mostrar que, pelo visto, realmente é algo normal. Eu também fui conversar com um amigo meu e, pelos comentários dele, Steins Gate tem uma peça de teatro e ali a dinâmica é consideravelmente diferente. Não quer dizer que será ruim, ainda Steins Gate em algum grau, mas é diferente a coisa. Então, existe essa pegada, sabe? Realmente, quando você vai adaptar um tipo de... uma obra de arte, de certa forma, né? Tipo, que é escrito pra outra questão, muda um pouco, né? Como você vai adaptar. O mesmo vale pra mangá, pra uma peça. Então essa é a questão aqui, né? Então eles tratam um pouco desse dilema. E aí o que acontece é que, pô, a Kanen, assim, ela tá incomodada com a personagem, porque a personalidade dela foi meio que deslacerada. Ela era alguém que tinha um conflito interno, se ela queria matar ou não matar. Só que agora ela só tá tipo, não, vamos matar todo mundo, exploda. Então ela fica com dó da personagem e tudo mais. Ela vai, e ela tá meio incomodada com isso. O Aqua, ele meio que tipo fala, não, você tá incomodada, fala com o cara. Ela, não posso falar, vai saber o que acontece. Aí o Aqua vai meio que pergunta por ela, mas o autor fala, não, eu gosto do mangá também. O roteirista, melhor dizendo, né, que é quem estrutura o roteiro da peça. Ele comenta que gostou de tudo, mas que não vai dar, né, pra mudar. Ele até oferece de mudar, mas depois eles meio que, não muda nada. E nesse dia, passado isso daí, basicamente, a autora do mangá vem para assistir a peça. Então, poxa vida, meu Deus, a autora do mangá tá vindo. Então, ela vê a peça, ela acha incrível os atores, ela fala, caraca, a gente realmente vai conseguir fazer algo muito legal com isso, que ela fica empolgada com a qualidade da atuação, mas, ela não gosta nem um pouco do roteiro. E aí ela pede, dá tempo de mudar alguma coisa ainda? Aí o cara, tá, o quê? Ela, tudo. E aí é meio que o plot twist e acaba o episódio. Aí o episódio 2 vai contar meio que... O episódio 2, ele não é depois nem antes do episódio 1. Ele é durante... Cronologicamente, essa bagaça é um caos. Mas eu acho que dá pra explicar mais ou menos dessa forma, quem sabe, né? Porque basicamente o que acontece no episódio 2? O episódio 2, ele pega... E também mostra o antes das atuações terem começado. E mostra o primeiro dia do Aqua Kana indo pras atuações e tudo mais. Onde é aí que ele introduz o ator do Switch Today um pouquinho melhor. Ele se explica mais. Você tem um pouco mais de atenção pra Kana. E tem uns momentozinhos engraçados acontecendo, que eu acho maravilhoso. E você basicamente tem essa dinâmica ocorrendo um pouco mais. Umas sessõezinhas de filmezinhos ali e pá. E você começa a ter um pouco mais de foco na mangaka e no roteirista pra desenvolver esse conflito um pouco melhor. Até o ponto onde acontece a briga. E na briga em si, diga-se de passagem, é mostrado mais a briga agora. No final do episódio anterior, você só vê ela reclamando, falando tipo, tem como mudar tudo? Aqui não, aqui você vê ela descendo a porrada no roteirista, não literalmente, mas ela xingando o cara e falando, não, você fez, se você é o cara que leu o mangá e fez essa bosta, então você é um inútil. Então assim, briga, os caras discutem, e a conclusão que chega é que ele não vai mais cuidar da peça, ela não quer que ele cuide da peça, ela vai escrever o roteiro e dane-se, se isso não acontecer, ela cancela o contrato com o teatro e ela vai, né, tipo, pagar a multa que for, não importa pra ela, né? Então ela bate o pé, né, assim, fala, dane-se, eu vou fazer do jeito que eu quero, se vocês não atenderem, vocês perderam minha obra, né? Vocês não vão poder fazer essa peça. Então fica essa situação bem complicada, né, e tudo mais. E aí o episódio vai meio que andando um pouco nisso. E aí o que é interessante de se elaborar é que a autora, né, desse mangá, ela é amiga da autora do mangá que foi adaptado pra série que o Aqua e a Kana e o Melt atuam, que o Melt é o cara que participou do Switch Today, né, que atuava mal e agora atua bem. Agora que eu lembrei o nome dele, é Melt. E basicamente os três atuaram nessa adaptação do mangá, e essa autora, ela é amiga da outra autora também, né? E a dinâmica aqui, basicamente, é que ela era uma assistente, né, da mangaka que fez o Switch Today. E existe essa dinâmica mesmo, né? Os mangakas, quando eles estão fazendo os mangás, eles precisam às vezes de caras pra ajudar em fazer coisas tipo fundos, né, ou preencher cenário, algumas questões assim. Então você tem realmente a ideia de que o mangaka não é sempre que ele trabalha sozinho, muitas vezes ele vai ter uma equipe pra ajudar mesmo. E nisso ela ajuda a menina, né, que tá fazendo agora esse Tokyo Blade, que é o mangá que vai ser adaptado pra peça. Ela era uma ajudante da menina que fez o mangá que virou a série, né, Switch Today. E basicamente
elas se conhecem há algum tempo e tudo mais, então você tem um pouco essa conexão entre as duas. E mostra isso ali um pouco, né, e tudo mais. E é até engraçado de ver que a menina, ela é descrita, meu Deus, ela é descrita como alguém meio que, tipo, não muito boa em situações sociais, alguém tímida. E mostra até, né, que, por exemplo, ela até tem umas paradas meio estranhas, tipo, ela come, ela tem que escovar o dente logo em seguida, o que por mim tá tudo bem, eu sou assim poucas vezes. Mas, cara, ela escova o dente com duas escovas, porque ela fala, não, é o dobro da velocidade. E eu olhei e falei, caraca, velho, é tentador testar, não vou mentir, mas eu acho que eu não tenho coordenação motora pra isso. Mas então, tipo, e pá, legal. Mas então o segundo episódio ele gira muito em torno desse conflito. Ele meio que volta um pouco no tempo e mostra um pouco do futuro. Essa cronologia é difícil de explicar, por isso talvez seria mais fácil nem falar que é episódio 1, episódio 2 e só explicar o que aconteceu. Mas enfim, então acontecem esses eventos, né, e tudo mais. O episódio 2 também foi bacaninho. E você tem essa dinâmica acontecendo aqui e na hora, né? E aí no fim do episódio, o Aqua ele revela que ele não tem interesse nenhum em teatro, nada do tipo. E durante esses episódios você vê muito bem o Aqua falando que, cara, tô cagando pra tudo isso, não ligo pra atuação, não ligo pra nada disso. Porque na prática realmente ele não liga, ele tá só obcecado com a vingança dele. Então ele não tem paixão por atuar. Ou talvez ele até tenha e esconda, pode ser, mas o grande ponto é que hoje em dia ele não tá principalmente interessado na atuação e na arte de atuar, ele só tá preocupado em se vingar. Então ele tá meio que ali, sabe, sem ligar muito pras coisas. E aí a Akane, ela fica meio frustrada e fala, não, eu vou te mostrar que teatro pode ser legal. E ela vai levar ele pra uma peça de teatro. E aí termina o episódio nesse gancho de que eles vão participar, então, né, de uma peça juntos, vai ter tipo um encontro, né. E eu esqueci de comentar, inclusive, né, o primeiro episódio ele até tem um mini resumo do que aconteceu na primeira temporada e o que aconteceu entre a primeira e a segunda temporada, basicamente. A Ruby, ela tá no túmulo da Ai, que é a mãe dela, e ela comenta um pouquinho sobre algumas coisas. E o que é legal de adicionar é só que Obikomanchi, né, que é a banda, o grupo de idols, por assim dizer, ela teve alguns concertos menores, teve também mais participação online, então tá aos poucos ganhando, né, popularidade, conseguindo assim, tipo, crescer. Ainda não tá enorme, mas tá começando a crescer. Mas então tudo bem, vamos para o terceiro episódio, que é o que eu assisti hoje, e meu amigo, eu achei legal. Porque uma coisa que tava me incomodando um pouco, tá? É que o que eu acho da hora do Aqua como personagem, principalmente, fora os romances que envolvendo ele, que eu gostaria de ver isso sendo desenvolvido, eu gosto muito da forma como ele lida com as coisas, porque ele lida com as coisas de uma forma fria e inteligente. Esse é o legal dele. Só pegando uma leve frustração minha, por exemplo. O Reborn to Master the Blade, que eu fiz uma análise no canal, ele é um anime que por mim ele tinha todo o potencial do mundo de pegar um personagem e fazer ele ser muito inteligente pra resolver os problemas da vida. Porque você tá pegando um rei que foi um guerreiro e viveu muito tempo, fez muita coisa, né? Ele foi uma pessoa excepcional e ele reencarna, ele renasce como uma garota. E ele quer se tornar um bom guerreiro e agora não se preocupar mais com questões de reinar ou o que quer que seja. Então, poxa vida, você poderia fazer um desenvolvimento muito interessante de ele ser alguém inteligente, que vai tirar vantagem das situações e que vai ganhar porque ele manja e que ele sabe como treinar, ele vai... Então, eu sempre sonhei muito em ver essa trama em algum lugar. Isso não existe. E o Reborn to Master the Blade é um exemplo de uma frustração minha. Mas aqui não. Aqui a história, mais um spoiler caso você não tenha assistido, você é trouxa. A história basicamente gira em torno de que ele era um médico, acho que, sei lá, vou chutar com uns 20 anos. E ele tava fazendo, tipo, um período de experiência no hospital, alguma coisa assim, pra terminar a faculdade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E literalmente ele morre. E ele reencarna como um filho dessa idol que ele gostava. Queria fazer o parto dela, inclusive. Então, como posso dizer, ele é uma criança, só que ele é uma criança mega estranha, porque ele é muito formal, ele sabe... Ele é muito certinho pra uma criança de verdade. E isso torna-o estranho na época. Tanto que ele é um autor muito bom na infância, porque na prática ele é mais competente do que uma criança comum. E hoje em dia é mostrado na primeira temporada como que através da sagacidade dele, da inteligência dele, ele vai acertando as coisas ali, né? Então ele não é um ator bom necessariamente, porque ele é muito talentoso, ele tem uma técnica incrível, mas ele dá um jeitinho, ele é inteligente pra compensar essas coisas. E isso é legal. Então eu meio que quero ver esse Aqua acontecendo, saca? Eu quero ver ele, através da sua inteligência, fazer alguma coisa acontecer, saca? Eu quero ver os problemas se resolverem e a investigação dele, pra onde ela vai e etc. Só que meio que isso não aconteceu nos primeiros episódios, querendo ou não, né? Eles só estão preparando o terreno para o que tá por vir. E esse que está por vir é o terceiro episódio. E tudo bem, o que acontece no terceiro episódio? Primeiramente, o Aqua, ele vai ver uma peça de teatro com a Akane. E essa peça de teatro é uma peça de teatro 2.5D, que é a peça de teatro da forma que eles vão fazer, que é uma peça de teatro diferenciada. Porque uma coisa que o Aqua critica na primeira temporada é que não, o teatro tem limitações técnicas que, tipo, um filme é muito mais bem executado, né? Que, tipo, ele não é um cara muito fã, especificamente de teatro.
Aí ela vai mostrar pra ele que, pelo menos quando se trata de peças 2.5D, eles meio que conseguiram compensar isso de alguma forma. E ele fica realmente surpreendido, ele sai da peça falando, pô, realmente, não esperava por isso, mas é uma peça muito boa. E ele fica surpreso, né, com a situação. E aí eles estão ali conversando pós a peça, e a menina tá boba, assim, tipo, ela tá elogiando a coisa, ela tá, tipo, muito feliz de falar, tipo, consegui fazer esse cara gostar dessa bagaça. É incrível, é engraçado de ver até. E aí eles estão conversando ali de boa, e chega um dos caras, eu não, acho que ele era o produtor, se eu não tô enganado, da peça, que eles estão participando, né, que é a do Tokyo Blade. A peça que eles participaram era alguma coisa a ver com ping-pong. E aí, de boa, né, basicamente o cara, ele chega e ele comenta, né, que, ele gosta de ver as pessoas saindo das peças pra se sentir motivado, né, e tudo mais. E aí o Ako, ele toca no assunto, e aí, como vai ser o roteiro, né, o que vai acontecer? Porque desde que a autora do mangá falou que ia refazer o roteiro, os ensaios foram suspensos, né, o que vai, e a data de exibição não mudou, então a verdade é que deu meio que merda aqui para os atores também. E aí, né, eles vão conversando um pouquinho, e aí no final das contas o Aqua dá meio que uma alfinetada no cara, do tipo, mas... Ele fala, é muito difícil, né, porque infelizmente a gente não tem forças para conseguir brigar com a publicadora, né, a publisher que a garota tem, que a autora do mangá tem, só que ele fala, não, pô, mas a única pessoa que consegue fazer alguma coisa é você. E ele meio que tira um pouco os sorrisos da cara do cara, mas ele fala, né, você não tá errado. E aí a conversa meio que fica naquilo. Só que nessa conversa o Aqua descobre que quem roteirizou a peça que ele acabou de ver era o Goa-kun, que é o cara que fez a peça. Que ele é o cara que fez a peça... Melhor dizendo, esse cara que roteirizou a peça de tênis que ele gostou, de ping-pong que ele gostou, é o cara que ia roteirizar o Tokyo Blade. E roteirizou, na verdade, né? Só que o roteiro ia ser descartado. Então ele fala, pô, realmente o cara é bom, né? E tudo mais. E fica nisso. E a conclusão que eles chegam é que vai dar merda. Porque a garota não vai saber roteirizar, porque ela é uma boa mangaka, mas não é uma boa roteirista. Então isso pode dar ruim. E aí o Aqua, ele fala, não, tudo bem, né? Ele me fez ver uma boa peça, então eu vou ajudar ele de alguma forma. E aqui é onde começa o legal, entre aspas, né? E aí, então, o que o Aqua faz, basicamente? Ele chama a amiga mangaka da autora do Tokyo Blade pra tomar, né, tipo, passar uma... vamos comer alguma coisa, vamos passar um tempo. E aí chama o elenco, né, parte do elenco, pelo menos, do Switch Today. E eles passam na casa da menina ali, que ela mostra até o estúdio dela, né, de mangá e essas coisas. E eles comem um pouco, conversam. E aí, basicamente... A Kanye tenta, né, falar, não, olha, você não conseguiria pedir pra ela aceitar as condições e tudo. Só que ela se nega a ajudar, ela fala, é ruim você ficar se metendo no trabalho dos outros. Aí meio que a conversa para. Só que aí o Ako, ele vem com o que era a jogada dele, eu imagino, desde o princípio. Que ele fala, não, tudo bem, mas você conseguiria entregar esse envelope pra ela? E ela fala, tá. Aí ela meio que aceita. E aí ela vai entregar esse envelope pra menina. Só que, na hora que ela vai entregar, ela tá ocupada terminando o mangá. Então ela fala, não, olha, a porta tá aberta, entra. Eu não vou conseguir descer aí embaixo, não. Porque ela mora num apartamento. E aí a amiga dela, a mangaka, entra. Quando ela vê, tipo, o apartamento tá um caos, uma zona, tudo jogado de lixo. Ela descobre naquele momento que a menina, ela dispensou todos os assistentes dela há uns 2 meses, porque ela não tá de saco cheio dos caras, ela não é boa lidando com as pessoas, então ela só meio que mandou todo mundo embora. E o prazo era ontem pra entregar o mangá, ela tava morrendo pra terminar o mangá pra conseguir entregar. Então fica aquela coisa, ela fala, não, eu vou te ajudar. Aí ficam as duas se ajudando a fazer o mangá, e nisso elas começam a discutir. As duas começam a brigar fervorosamente uma com a outra, enquanto elas estão colorindo não, né, mas desenhando as páginas do mangá e tudo. E as duas estão se xingando, tipo, não, mas sua série é uma bosta, não, mas você tá reclamando disso à toa. Então elas começam a brigar. E aí elas terminam, né, a parada, tudo no fim do dia. Só que isso meio que ajudou, né, meio que as duas meio que se tornaram, tipo, elas meio que desabafaram uma conta de certa forma. Elas pedem perdão de manhã e elas vão embora, né, de boa, assim. Amizade forte essa, meu Deus. E aí, ela entrega o envelope pra menina, e o envelope tinha um ingresso pra ver a peça que o Aqua tinha visto no começo do episódio. Porque o que o Aqua, né, eu acho que a intenção do Aqua é de mostrar pra ela que a peça que o cara roteirizou é boa. Então dá uma confiança, dá um voto de confiança no cara. Então fica essa pegada, né, e tudo mais. E basicamente, então, ela vai e termina o episódio com ela indo ver a peça do cara. E aí fica nisso, né? E estou empolgado agora por um episódio 4. Mas vamos lá, como o anime está agora, né? O anime tá da hora, de verdade. É isso que eu tava dizendo, eu sentia falta de ver o Aqua sendo um personagem ativo e não apenas alguém apenas sobrevivendo ao que tá acontecendo na trama, nos primeiros 2 episódios, mas aqui isso acontece já. Então é muito legal ver isso acontecendo, é bem bacana e eu amei, de verdade. E assim, o anime tá legal por enquanto, na minha opinião, né? O
contexto que a gente tá vendo, né, a trama, se a peça vai dar certo ou não, ou como que as coisas vão se desenrolar, por mim tem sido interessante. Eu não sei quando a Bicomanti vai voltar, se um tema, se for voltar a ser, é a parte da história que eu menos me importo, mas ainda assim eu acho que é importante elaborar em algum grau, então eu acho que isso vai ser desenvolvido mais pra frente. Não sei se o romance vai avançar em algum grau aqui, eu tenho minhas dúvidas. O conflito das duas, eu tô na dúvida de como isso vai se desenrolar, mas por mim, de verdade, tá da hora, tá divertido, foram 3 episódios muito legais de se reassistir. Pra quem acompanhou a primeira temporada, acho que vai valer a pena sim. E é um bando de curiosidades sobre a indústria, né? Sobre a indústria, sobre mangakas, a indústria sobre, né, produção de peças. Então isso é um anime que de certa forma está educando em algum grau sobre esse tipo de coisa, né? Então é muito legal, o que é maravilhoso. E pelo menos para mim, eu acho muito da hora o trabalho do mangaka, de verdade. Eu acho que entre animes e mangakas, né? E animes e mangás, eu acho que o trabalho de criação do mangá, ele é muito mais bonito, ele é mais artesanal. Eu acho isso muito mais da hora. Pelo menos minha opinião, é claro. Apesar de eu gostar de assistir mais anime do que de ler mangá. Mas enfim. Então, pô, tá da hora demais. Recomendo vocês assistirem aí e obrigado por terem visto o vídeo até aqui, basicamente. Não tenho nem o que dizer, só que estou empolgado, de verdade. Foi muito da hora. E recomendo vocês assistirem. Tá? Se vocês ainda não assistiram, vale a pena reassistir, porque eu meio que passei por cima. São 3 episódios de 20 minutos, eu resumi eles em 28 minutos, ou é pelo menos o tempo de gravação por enquanto aqui. Eu não fiz jus a tudo que aconteceu nos episódios. E foi muito da hora, de verdade, vale a pena. E se vocês quiserem que eu resuma os próximos episódios da série, vá comentando sobre como o Oshinoko está avançando, podem pedir aqui nos comentários, não tem problema nenhum. E vamos pra cima, porque esse anime é muito da hora. E vamos continuar assistindo animes, porque isso é muito divertido. Mas não se esqueçam de dar um tempinho pra descansar. Muito obrigado por tudo, se inscrevam se quiserem acompanhar os conteúdos que estarão sendo aqui no canal. E até a próxima. Dali Scoff se despede de vocês.